Ok, Jefferson, não são 2 dias, são 3 dias que eu não durmo. Yeah? O Jefferson pediu para falar sobre as universidades, sobre entrar para uma universidade, sobre fazer uma faculdade em uma universidade. Certas pessoas precisam fazer um transplante de cérebro. Nas universidades, sempre existe aquele cara bonitão sobre o qual todos olham e dizem: esse não dura muito. Eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse com muita sinceridade. Suponhamos que você quer entrar para uma universidade e ao chegar lá, eles te dão todas as informações sobre o curso que deseja. E em seguida, a universidade propõe um acordo. Vamos te passar todo o conhecimento técnico e científico. Vamos te dar toda a experiência. Mas, ao concluir o plano curricular, você não terá o diploma ou o certificado. Não haverá fotos, sem palcos, sem cerimônias. Você levará apenas o conhecimento e a experiência adquirida. E, se ao decorrer do curso você sentir que já possui todo o aprendizado, pode interromper quando quiser. A minha pergunta é: você aceitaria entrar para essa universidade? E se já estivesse matriculado em uma, continuaria mesmo sabendo que no fim não teria o diploma, nem a formatura, apenas o aprendizado? Se a tua resposta for sim, então você está na universidade pelos motivos certos. Mas se a tua resposta for não, é muito provável que você esteja na universidade pelos motivos errados e você precisa fazer um transplante de cérebro. E você está na universidade pelos motivos certos quando estuda e assiste apenas as disciplinas que estão diretamente ligadas ao curso, quando não se importa se a turma está cheia ou vazia ou se é só você, estuda em qualquer horário, em casa também, quando não se preocupa excessivamente com notas, provas, aprovação, reprovação, diploma ou certificado, quando as matérias geram curiosidade, não estresse, quando a tua presença na universidade está ligada ao propósito de vida, ao desenvolvimento de habilidades e competência ou a um projeto pessoal. E você está na universidade pelos motivos errados quando está lá apenas para agradar os pais, a famosa frase orgulhar os pais, quando o teu principal objetivo é conseguir um emprego no futuro ou ter muito dinheiro, quando o teu objetivo ou você busca vaidade, glória, fama e principalmente mesmo o diploma. Aí eu tenho a certeza que você precisa fazer um transplante de cérebro. Muita gente diz: o diploma da Universidade X pesa mais do que da Universidade Y. E eu pergunto: qual é o peso real de um diploma? Qual é a sua verdadeira importância na vida de uma pessoa, na sociedade, em um país e até no mundo? Eu vejo muita gente a correr atrás disso e querendo conseguir a qualquer custo, pagando instituições, assediando os professores, cometendo fraudes nas provas, aprovando com mediocridade. Muitos dos estudantes universitários vivem com medo da reprovação e de ir parar no recurso. Mas a verdade é que reprovar
é mais importante do que passar sem aprender nada. E parar no recurso não deve ser um motivo de tristeza ou depressão, mas sim um momento de reflexão sobre o teu desempenho. Porque se você passou de ano e sente que não aprendeu nada, deveria ter a coragem de pedir para a universidade te reprovar e repetir de ano. Não por vaidade, mas para realmente aprimorar as suas habilidades, suas competências e aumentar o nível de intelectualidade. Porque no fim, depois da universidade, você vai lidar com situações difíceis que não exigem um diploma, mas sim um conhecimento real. É triste e até dá um enfado, é lastimável ver tanta gente querendo comprar o diploma, muita gente querendo comprar o diploma. E eu pergunto, você aceitaria subir em um avião sabendo que o piloto comprou o seu diploma de formação? Você aceitaria ser operado por um médico que comprou o diploma de formação? Confiaria tua vida a um motorista que comprou a carta de condução? Aceitaria ser defendido no tribunal por um advogado que comprou o diploma de formação? A minha opinião é que o conhecimento real faz toda a diferença. E hoje eu até entendo que o mesmo crime pode ter sentenças diferentes. Isso depende do tipo de advogado que você tem. Veja, por exemplo, o magnata Puff Diddy. Ele podia ter pegado uma prisão perpétua ou até pior. Mas os seus advogados são extremamente adestrados, são abalizados, competentes, como se diz nas gírias, são chateados. Isso fez toda a diferença. Eles foram para as universidades para realmente estudar e serem os melhores, não para serem abastados ou abonados. Muitos deles vieram das universidades como Harvard, MIT não, Stanford, Morehouse, Spelman, Somerset, Oxford, em busca da excelência, não apenas do diploma. E tem uma situação que tem me deixado bastante constrangido, aluído, enfadonho, abismado, abispenhado. São os vossos influencers. Eu tenho um influencer favorito, é o aberrante, o vil, o indigno, abjecto. Sabe como é que eles dizem? Como é que eles dizem? Fazer uma faculdade ou fazer uma faculdade hoje em dia é perda de tempo. Eu quando escuto isso, eu fico abúlico e com abasia. Dizer que fazer uma faculdade hoje em dia é perda de tempo é um absurdo, é um erro de raciocínio, é estupidez e também é desnecessário. Eu vou abarroar. Não é possível ser um cientista, ser um engenheiro, ser um advogado em uma boate ou em uma discoteca. Eu até entendo que estamos numa era capitalista, né? Essa geração alfa, isso tende a alterar na geração beta, mas esses setores ainda são imprescindíveis, são indispensáveis, são fundamentais e sem eles nada seria possível. Eu tenho dito o seguinte: se você está na universidade e você se sente cansado, você pode abdicar, desapossar, abolir o semestre, parar e retomar quando estiver melhor. Concluir a universidade não é uma corrida, uma disputa ou uma competição. Não.
Veja, por exemplo, um exemplo de vida, o grande produtor e compositor, e que também é jurista, o Dr. Caló Pascoal. Aos 29 anos de idade, ele retomou seus estudos na 9ª classe e aos 46 concluiu seu mestrado em Direito Fiscal. Atualmente é professor da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e também um advogado competente. Por exemplo, em Angola, muitos estudantes universitários saem das universidades como se tivessem saído de uma guerra, de um combate ou de uma luta, e muitos saem piores do que entraram. E alguns que lá estão, é como se fosse por insistência ou por obrigação. E quando saem, vivem reclamando aos 4 cantos do país: governo, nós queremos empregos, somos pessoas formadas. Não, vamos separar as águas. Você não é uma pessoa formada, você é uma pessoa com diploma. Porque formação real, nhete. E falando a respeito, por exemplo, de emprego. Você deve sair da universidade com um projeto desenvolvido, capaz de trazer melhorias para uma empresa. Você apresenta o projeto, a empresa vê o valor nele. Em troca disso, pode te oferecer um emprego. Em Angola não há emprego. Em Angola na empresa não tem vagas. Em Angola há emprego, sim. O problema é que muitas pessoas vão para as universidades em busca apenas de diplomas para serem empregados. E as empresas fingem que não tem vaga, porque elas sabem que em vez de competências, vocês foram atrás de um papel. E as empresas querem pessoas que já saibam fazer aquilo que elas fazem, ou pessoas que vão trazer proposta de valor. Por exemplo, podemos aqui simular uma entrevista com um indivíduo que quer um emprego. Você pergunta ao indivíduo: és formado em quê? O indivíduo diz: eu sou formado em relações internacionais. Tá bom. Então, eu, né, e os meus CEOs, nós temos algumas namoradas portuguesas. Não sei se isso são relações internacionais, é uma piada. Mas cá entre nós, eu sou laico em relações internacionais, né? Mas diz-me aí, como é que a minha empresa vai ganhar dinheiro contigo? Ou como você vai ajudar a minha empresa a crescer? E o indivíduo dá um branco no cérebro dele, do tipo, damn! O indivíduo não sabe também. E tem aquelas situações em que o entrevistador ou o empresário decide, quer realmente ajudar o indivíduo, e pergunta ao indivíduo: tudo bem, tu sabes conduzir carro? O indivíduo não sabe também conduzir carro. E conduzir carro, mas é só 3 meses. Né? Tudo bem, tu entendes de jardinagem? O indivíduo também não entende de jardinagem. Mas você fica a pensar: um jardineiro, por exemplo, nem tem a 4ª classe e aprender sobre jardinagem não leva mais de 1 ano. Sabes falar algum idioma para além do idioma nativo? Não sabe. Mas, por exemplo, para aprender o inglês, 2 anos seria suficiente, né? Para ser eficiente, fluente. Então, resumindo, é abstroso. É abstroso porque o indivíduo ficou 5 anos na universidade. E se você tirar 10 horas por dia para praticar uma habilidade, qualquer que seja a habilidade, pode não ter talento. Se você tirar 10 horas por dia, em 5 anos você é um deus nessa habilidade. E tem aqueles casos em que o indivíduo está vindo do ensino médio. Ensino médio são 4 anos. Né? E ensino universitário, 5 anos. 4 mais 5,
matemática básica. Meu tataravô me ensinou que dá 9. Em 9 anos, se eu tirar 10 horas por dia, praticar uma habilidade, em 9 anos eu sou um deus nessa habilidade. E você não consegue entender como é que o indivíduo está branco, mas é negro. Então, por exemplo, os países desenvolvidos, eles compram projetos de estudantes universitários, e não só, pontes, fábricas, indústrias, infraestruturas, não caem do céu. Elas nascem de ideias transformadas em projetos reais. Yeah? Por exemplo, quase eu não vejo estudantes universitários, né, se unirem em prol de uma atividade social. Por exemplo, somos estudantes de economia, vamos visitar os mercados informais para saber como os comerciantes lidam com suas finanças. Ou somos estudantes de engenharia informática ou ciência da computação, vamos visitar o Instituto Médio para fazer uma troca de experiência com estudantes do ensino médio. Ou somos estudantes de direito, em cooperação com os estudantes da universidade X e Y, vamos às ruas, vamos às comunidades para informar ao cidadão quais são os seus direitos, os seus deveres, as suas obrigações. Ou vamos conversar com os taxistas para informá-lo quais são os seus direitos quando são interpelados por um agente da polícia. Se o agente da polícia não fizer acompanhar dos seus documentos que provam que ele é um agente da polícia, ou não tiver luvas, não pode tocar nos teus documentos. Mas se o agente da polícia provar que ele realmente é um agente da polícia, você como cidadão deve respeitá-lo pelo que ele representa no teu país, que é a ordem, a paz, a tranquilidade, né? Eu quase não vejo estudantes universitários se unirem para esses projetos. O que eu mais vejo é muita vaidade, muito nariz empinado. Estar na universidade não deve ser um motivo de vanglória ou soberba, ou servir para fazer alguém se sentir superior aos outros, ou promover a desigualdade social. Não. O propósito das universidades é ajudar no desenvolvimento de um país, é investir no capital humano, é investir no recurso humano para poder aprimorar as suas habilidades, sua competência e posteriormente ajudar no crescimento do seu país. Em Angola, por exemplo, há muitas universidades com distintas faculdades, de medicina, de engenharia, mas, no entanto, a única refinaria que nos sustentabilizou até ontem foi deixada pelo colono português, 50 anos de independência depois. Só para teres noção, esses problemas sociais que têm vindo a acontecer deveriam ser levados para as universidades e em cooperação com o governo, criar soluções. Mas os estudantes universitários são indiferentes a isso, né? Parece que são abantés, mas nós precisamos cingir ou conciliar os problemas do país com a universidade para poder suavizar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos da América, as refinarias não foram construídas pelos chineses. Na China, não foram os japoneses. Na Rússia, não são os russos. Então, por que aqui tudo tem que ser feito pelo Ocidente? Por que tudo tem que ser feito pelo Ocidente? Há países africanos que eu desconheço, que até a própria Constituição da República compraram no Ocidente. O Ocidente está com a boca nos cheios da mãe África há muito tempo, tomando todo o leite. Precisamos ablactar. Isso passa uma impressão de que as nossas universidades não existem ou não cumprem o seu verdadeiro papel. Por exemplo, partiu uma ponte, né? O governo às vezes fica assim à espera para ver se as universidades vão se manifestar a respeito. Mas
uma vez que nas universidades tem faculdade de engenharia e construção civil e arquitetura, mas nenhuma manifestação. Então o governo pega no dinheiro e paga o estrangeiro ou paga o Ocidente para resolver. O Ocidente resolve o problema, depois da ponte estar construída, lá vem um crítico acadêmico. Essa ponte custou 1 bilhão, Betão custa 1 bilhão. Não, estão a surrupiar o Estado. O governo olha para esse indivíduo. Então, as universidades não vieram com uma proposta. Então, são duas empresas, por exemplo, duas empresas que prestam o mesmo serviço com as mesmas qualidades, a gente vai sempre no menor preço. Mas quando vamos verificar quais são essas empresas, constatamos que são empresas estrangeiras. E as empresas estrangeiras não bebem água do rio Kwanza, eles bebem dólar, bebem euro, né? E nós ficamos aí a reclamar, não, o estrangeiro tem mais facilidade, o estrangeiro tem mais oportunidade, o estrangeiro é mais valorizado, o estrangeiro ostenta cargos de grande prestígio em diversos setores, público como privado. Mas nós esquecemos de dizer que também é um estrangeiro que sabe fazer. Estás a ver? Esquecemos de revelar a nossa verdadeira incompetência também. Existe muito angolano competente, mas também existem muitos angolanos incompetentes. Se você pegar, por exemplo, dois indivíduos, um estrangeiro e um angolano, que fizeram a mesma formação, não têm a mesma qualidade. Os angolanos que têm a mesma formação e a mesma qualidade que o estrangeiro tem são aqueles angolanos que estudaram, mas nunca dependeram tanto do professor, que são aqueles estudantes investigativos que foram mais a fundo. Então, nós às vezes reclamamos, a direção da nova refinaria o governo colocou na mão do estrangeiro. É claro, o estrangeiro é que sabe como fazer. Esperavas o quê então? E tem aquelas situações, se tu achas que eu estou a blefar, é simples. Fazemos o seguinte, as nossas irmãs não estão a fazer cursos de enfermagem geral e análises clínicas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, vamos tirar os cubanos dos hospitais públicos e vamos colocar só as nossas irmãs. Se você estiver num hospital público, na cama, vas acordar na morgue. Vocês acham mesmo que essas instituições têm capacidade para sustentabilizar cursos relacionados à medicina? Medicina, um curso que num país desenvolvido, um indivíduo com 35 anos está a iniciar a carreira. É preciso refletir nessa situação, é preciso ponderar. E o Jefferson perguntou por que nós chegamos até essa situação. Por quê? Porque quando você, por exemplo, quando a gente tem a ideia de que vamos colocar o angolano na direção de um projeto, nós já temos essa consciência de que aquilo vai piorar e vai trazer prejuízo, né? Então, mas como é que a gente chegou até essa situação? Imagina comigo, o indivíduo sai do ensino primário sem aprender, vai ao ensino médio sem aprender, entra na universidade sem aprender e de lá também sai sem aprender. No concurso público, o inteligente, o sábio, reprova, porque aquele que nada aprendeu comprou cargo para passar. Esse mesmo indivíduo entra no governo sem competência. Chega a comprar cargos, né? Compra cargos e chega a ser um ministro sem preparo. E no fim pode chegar a ser um presidente sem qualificação. Sem querer, acabamos por colocar o país na mão de pessoas incapazes. Por isso é que é importante, é imprescindível impedir que indivíduos assim cheguem a ocupar tais cargos. Porque se um indivíduo incompetente ocupar
chegar a ser presidente da República de um determinado país é uma catástrofe. Se ele é incompetente, ele vai colocar muitos incompetentes em setores fundamentais de um país. Por exemplo, existem setores que não pode ter incompetente, como o setor da educação e o setor da saúde. Nos países desenvolvidos, por exemplo, o governante desses países, eles certificam de que esses setores como a educação e o setor da saúde estejam bem assegurados. Você nunca vai ouvir, por exemplo, um Donald Trump a fazer as malas porque está aí para a Europa ou para a África para resolver uma questão de saúde. Ou nunca vais ouvir um americano feliz porque ganhou uma bolsa para estudar na Europa ou na África. Um chinês, por exemplo, você nunca vai ouvir um chinês que está a sair da China, está a vir aqui em Angola ou na África para estudar. Não, esses países têm esses setores bem assegurados. Por quê? Por exemplo, a educação. A educação é a base de todo o setor, é a base de desenvolvimento de todo o setor. Se o teu país tiver problema na educação, tem problema em todos os setores. Por isso, quando, por exemplo, um presidente elege alguém para ser ministro da educação, essa pessoa deve saber o cargo que ele vai carregar nas costas. Deve trabalhar a dobrar. Porque senão, as coisas não... Se existir incompetência nesses setores... Olha, depois vou fazer um vídeo, por exemplo, para enviar no nosso grupo do Telegram, de debate no Telegram, a respeito da educação. É um setor muito importante, que não deve existir incompetência. Então, outra situação é, por exemplo, quando nós vamos nos países desenvolvidos, pedir para que eles investam no nosso país. Os governantes desses países e os empresários americanos, chineses, eles dizem: mas na África não há universidade. Os nossos projetos estão a sair justamente das universidades e não só. Por exemplo, um indivíduo está na universidade, ele é programador, quer abrir uma empresa para vender softwares. Amanhã pode ser conhecido como Bill Gates. Um indivíduo abrir uma plataforma online para facilitar o comércio, as trocas comerciais e facilitar as compras para sítios mais distantes. Se nós investirmos nesse indivíduo, amanhã poderá ser conhecido como Jeff Bezos. Por exemplo, um indivíduo criou uma rede social. Se nós investirmos nesse indivíduo, amanhã pode ser conhecido como Mark Zuckerberg. Um indivíduo, por exemplo, tem aqueles indivíduos que têm ambições, né? Tem querer montar carros elétricos ou viagens espaciais. Se a gente investir nesse indivíduo, amanhã pode ser conhecido como Elon Musk. Eu ainda acredito que essas personagens, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, se tivessem nascido em Angola e desenvolvido seus projetos aqui até hoje, não conseguiriam alcançar o patamar que conquistaram. A prova disso é que existem muitos gênios nas nossas universidades, pessoas com grande capacidade intelectual, pessoas extremamente inteligentes. E os nossos governantes têm recursos, deveriam investir nesses estudantes. Muitas pessoas saem do nosso país para estudar no estrangeiro e se tornam os melhores dessas universidades. Por exemplo, nos Estados Unidos da América. Mas o americano olha para esse indivíduo e diz: aqui na América, nós temos muitas pessoas com as mesmas qualificações e desempenho que você, né? Mas no teu país, em Angola, por exemplo, faltam pessoas como você. Então, volte para o teu país. Eles vão investir no teu projeto, eles têm recursos. E o que o indivíduo faz? Cheio de esperança. Faz as malas, volta para Angola.
Mas quando chega aqui em Angola, ele encontra vários bloqueios e sem alternativa decide voltar para um estrangeiro. E o americano olha e fica confuso. Mas o indivíduo explica que no meu país, por exemplo, eu encontro vários abrolhos, vários estorvos, não consigo avançar. Então o americano começa a refletir o que o africano realmente quer. Quer que eu vou sair do meu país, quer que eu saia do meu país, que é um dos melhores do mundo, para ir em um país de África, onde o custo de vida é alto. Quer que eu me submeta àquelas condições. Eu que nasci em Atlanta, por exemplo, vou viver numa Lueca ou como é que chamam? Aí no Catinton, que quando falta água, eu tenho que tomar banho de banheira, que quando falta energia, tenho que comprar vela. Eu não aceito. Então o que o americano faz? O americano pergunta no indivíduo, qual é o teu projeto? O projeto é esse. Quanto é que custa para financiar? X. O americano pega dinheiro e financia o projeto. Um ano depois, a empresa está entrando na bolsa de valor. 2, 3 anos, a empresa está a abrir portas para mais de 1000 empregos. E olha só, acabou por impulsionar o emprego em um país que o índice de emprego só vem crescendo cada vez mais. E nós é que saímos a perder. Então, eu tenho dito o seguinte, eu até pensava que o problema fosse dinheiro, né? Mas hoje eu vejo dinheiro a sair de tudo quanto é lado, a ser oferecido nos jogadores, eventos de luxos, enquanto que pessoas com ideias e projetos estão a ser esquecidos. Então, se o indivíduo for estudar no exterior e terminou lá em cima, né? O governo tem que ir para lá e dizer no indivíduo, olha, você tem que voltar para o nosso país. Todos nós contribuímos para a tua formação. O dinheiro do governo é impostos. E todos nós contribuímos, a Zungueira até contribuiu para isso. Então, você tem que voltar para o nosso país. Lá vamos te dar casa, vamos te dar carro, vamos te dar um salário digno, você vai viver com dignidade, mas você vai trabalhar na Sonangol, vai trabalhar na GT ou vai trabalhar em uma instituição universitária para poder para transferir os teus conhecimentos aos outros nossos irmãos que ainda não possuem esse conhecimento e ajudar o país a crescer. Porque o indivíduo está no estrangeiro, a ser financiado pelo governo angolano, e depois de terminar a formação está a trabalhar mais no estrangeiro. Então nós estamos a fazer o quê? Estamos isso é uma coisa que perder tempo, na minha opinião. Então nós pagamos uma formação para alguém para trabalhar mais naquele país. Isso não faz sentido algum, né? Eu, na minha opinião, eu acho que o governo ou as empresas privadas deveriam criar organizações, né, dedicadas a financiar os projetos de estudantes universitários e Instituto Médio, por exemplo. Porque se nós entrar nas universidades ou no Instituto Médio, vamos encontrar muitos projetos aí esquecidos, projetos que poderiam impulsionar o desenvolvimento do país, projetos inovadores, incríveis, verdadeiras revolução científica, mas que nunca têm financiamento, né? Então essa situação é bastante desconfortável, na minha opinião. E eu, só para terminar, né? E eu quero aqui dizer algo seguinte. É triste porque quando, por exemplo, são eventos que revelam futilidades e inutilidades, estamos aí a correr para financiar. Essa hora, por exemplo, se você canta uma música que diz futilidade, você vai encontrar as empresas grandes a tentarem apostar, mas se alguém
por exemplo, trazer um projeto inovador, praticamente ninguém vai prestar atenção, nem o mesmo governo, né? Então é muito importante velar essa situação. E eu digo a seguinte, se você vai para a universidade em busca apenas do diploma, a negligência e a incompetência vão revelar o complexo de inferioridade. Então, você tem que ir para realmente aprender uma habilidade e aperfeiçoar e aumentar o teu nível de intelectualidade para ajudar a crescer, né? Eu digo, muita gente precisa de um transplante de cérebro. Essa é a minha opinião. Jefferson, espero que tenhas pegado a visão. Eu vou enviar esse vídeo, vou pôr no Facebook e vou pôr no grupo de debate que nós temos no Telegram, e depois pode lá assistir e dar a tua opinião. Se tiver alguma dúvida, eu depois respondo. Valeu, Becaçudo.